Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã e a gente vai estar batendo papo no dia de hoje com o professor, advogado, Dr. Roberto Moura. Seja muito bem-vindo, professor, advogado Roberto Moura, aqui no Jornal da Manhã. Rapaz, o mozinho bicho é professor, advogado, vou chamar ele de meu querido ex-aluno, grande jornalista. Saudar também a Nicole, saudar também a minha querida Natália Barros. Perdoe, Natália, tô esquecido. Lápis, a memória tá falha, né? Te perdoe. Mas vamos conversar, tem um polêmico hoje, hein, mozinho? Vamos embora. Professor Roberto, tá uma grande discussão aí nas últimas semanas sobre a questão da PEC, né? A PEC da privatização das praias. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte e para a nossa população maceiense, nossa população aqui litorânea também do estado de Alagoas, o que se trata essa PEC na prática? Vamos lá, sendo bem direto, o que a PEC 03/2022 vem nos trazer, né? Primeiro, o relator de hoje dessa PEC é o senador, né, Flávio Bolsonaro, do PL. Mas, a priori, ela tem origem na Câmara dos Deputados, de iniciativa do deputado federal Arnaldo Jordi, do Cidadania do Pará. O que essa PEC nos ensina? Essa PEC está dizendo o quê? Vamos revogar o inciso 7º do caput do artigo 20 da Constituição, ou seja, a cabeça do artigo da Constituição Federal, do artigo 20, o inciso 7º, vamos revogar, e o parágrafo 3º do artigo 49 nós chamamos de ADCT, que são o ato das disposições constitucionais transitórias. Vou explicar cada coisinha dessa, não se preocupem, né? Porque eu estou falando juridiquês, muitas juridiquês assustam o nosso ouvinte. Vamos lá, pessoal. No artigo 20, dizem que são bens da União, e vejam bem, o artigo 20, o artigo 5º, o artigo 7º, o artigo 20, vai estar lá, que são bens da União, inciso 7º, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Lá, na lei que fala sobre o que é, né, o terreno de marinha e os acrescidos, são terrenos acrescidos da marinha os que se estiverem formados natural ou artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas em segmento dos terrenos de marinha. E aí o que é que vai acontecer, mozinho, Natália e demais aqui, companheiros? Nós temos que entender que hoje a regra é, você tem a posse, mas você não tem a propriedade. O que o senador e os congressistas estão propondo é que você vai ter, além da posse, o exercício direto da propriedade. Isso é temerário. Porque quando você só tem a posse, o poder público ele pode ter uma gerência maior sobre aquele espaço. Se você diz, não, agora você é dono. Eu vou botar uma cerca aqui e ninguém vai ter acesso a essa parte aqui do meu sítio, da minha casa, onde seria um acesso a uma praia, a um lago, a um rio, enfim. Na prática é isso, professor? Perfeito, perfeito. Eu sou um alabaiano, né? Sou batizado na Igreja Nossa Senhora da Conceição Tapuã, minha família toda é Salvador. Os meus tios, parte de pai. Em Salvador isso é muito claro. Baiana assiste tem uma música que conflita cidade alta, cidade baixa. De que cidade você vem. E tire as construções da minha praia, né? E acho que é isso que a gente precisa colocar em mente. O acesso à praia, ele não é um acesso que está à disposição do poder privado. Observe a Barra de São Miguel. O que é a Barra de São Miguel hoje? A Barra de São Miguel é a casa da aristocracia alagoana, com muito mosquito. Se você não passar um repelente, eu fui tirar foto para a minha formatura, eu saí cheio de catomba de mosquito. Porque o nosso meio ambiente foi extremamente afetado diante da imensidão de construções, a violação ao meio ambiente. E mozinho, tem uma questão muito importante. De seu Lindoso, numa edição de Graciliano Ramos, eu até postei no meu Instagram recentemente, não sei se você acompanhou. Ele disse que Maceió nasce de um grande crime ambiental. E é um crime ambiental em permanência que segue acontecendo cotidianamente. O professor Roberto Moura, a gente vê na prática muitas edificações, principalmente na região norte aqui de Maceió, também na região norte do estado de Alagoas como um todo. A gente tem visto resorts, a gente tem visto grandes edificações. Na prática, isso não seria
inconstitucional já barrar esse direito de ir e vir dessas pessoas que moram, residem nessas comunidades, pescadores, pessoas que vivem na comunidade ribeirinha? Na prática, isso já não vem acontecendo, esse apartheid social na prática? Então, mozinho, um dos pontos fundamentais que a gente precisa entender é que privatização não é bem o nome correto. Tá? Porque privatizar é o tornar algo, sabe, Nicole, algo que gere lucro. Eu prefiro, Natália, chamar modelos privatizantes. Porque, vamos lá, quando eu cometo um crime, e falo crime a partir da terminologia da criminologia verde, da professora Marília Denardim Budó, e o crime ambiental da Braskem, e ele acaba com o Orla Lagunar, e eu impeço que nós possamos acessar a nossa laguna, né, Lagoa Mundaú, Lagoa Guaba. Essa forma de privatização a partir de um crime ambiental, isso não seria uma forma de privatização? Eu penso que sim. Eu chegar e colocar dificuldades de acesso à praia, né, isso não seria uma forma? Por exemplo, antigamente o posto 7, para você acessar a praia do posto 7, era extremamente difícil. Só acessava quem estava residindo ali na Tojatiuca. Então, nós não podemos nos iludir. A Praia do Francês, esse nome não é à toa. Era só os franceses que habitavam ali. Então, os modelos privatizantes, eles já existem e existem há muito tempo. O que eu acho que nós precisamos entender é que nós temos que construir uma cultura pública, uma cultura de cidadão, uma cultura pública, de res pública, para podermos trabalhar melhor a nossa cidade. Natália Barros. E aí a gente já entende, já percebe que existem muitos argumentos jurídicos contra essa proposta. Mas existe algo que embase, alguma coisa que seja a favor disso, ou que traga uma alternativa para que essa proposta ela melhore e acabe passando? Então, Natália, eu acredito que, do ponto de vista dos comerciantes, porque também imagine você ser um comerciante, eu advogo para alguns bares aqui do estado, né? Imagine você fazer um investimento milionário no seu bar, e daqui a pouco chega a União e diz, como você não é proprietário, você precisa sair agora. Por quê? Não, porque eu quero, o terreno é meu. Isso não é algo tão carinhoso, né? Não é algo tão que deixa o gestor de maneira segura. Então, precisamos pensar um pouco melhor em chegarmos a um consenso, né? Talvez pensarmos em que... mas, ao mesmo tempo, temos uma questão. Tudo bem, da União. Mas a União está cuidando das praias? No Francês ali é de noite. Eu tenho segurança? Ou tenho muita ingestão de droga? Então, a União, ela tem a propriedade de todas essas formas, né? Você tem as faixas de segurança, você tem o que nós chamamos de pré-mar, né? A maré cheia, tudo ali a maré cheia par, terreno marinha, aí você vai ter o terreno marinha mais além, né? Que nós chamamos de... Primeiro você vai ter a faixa de segurança, que é até onde a maré avança. Depois você vai ter o terreno acrescido de marinha, e depois você tem o terreno de marinha, né? Que é a linha pré-mar. Tudo isso é território da marinha, terreno de marinha. Aí tem algumas pessoas que dizem, mas na prática não vai mudar nada. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Eu acho que a gente tem que olhar os dois lados com muito carinho, mas nós precisamos saber que, primeiro, minha posição é inconstitucional. O artigo 20 ele só pode ser feito alterado por uma constituinte originária e não por uma emenda à Constituição. Eu acho que aqui não tem discussão quanto a esse ponto. Quanto às formas privatizantes que já existem, nós devemos construir um movimento político, porque também é cada macaco no seu galho. Hoje eu me sinto muito preocupado em ver o Alexandre de Moraes cometendo diversas arbitrariedades por querer se meter muito na política e não cuidar do judiciário. E aí que é quando o Schwartz nos ensina, né? As ideias fora do lugar, que é o grande problema. Então nós precisamos construir um movimento político para barrar essa atuação,
né, de tal maneira que a gente possa seguir com a cultura cidadã do estado de Alagoas. Você mencionou essa questão dos comerciantes. Eu lembrando aqui, recentemente, alguns meses atrás, teve essa questão da demolição aqui na praia, na nossa orla, da barraca da pizzaria do Carlitos, por exemplo. Perfeito. Tem alguma relação dessa história, dessa situação que você mencionou, com a situação da pizzaria do Carlitos? Tem a ver? Diria que sim, diria que não. Qual é a grande questão da pizzaria do Carlitos? Ali é terra de marinha, ponto. Né? Ele é possuidor, ele era proprietário. Mas, ao mesmo tempo, como eu não conheço do processo, eu vou me abster de falar. Eu só falo daquilo que eu leio o processo, até para não dar uma notícia ao nosso ouvinte qualificado e deixá-lo a mercê. Doutor, na PEC existe um artigo que transfere a titularidade desses locais que pertencem à União, né, que não estão habitados, a estados e municípios. Conforme a proposta, se aprovada, os gestores municipais, eles conseguiriam realizar a venda desses terrenos? Não. O que a proposta da PEC ela está nos querendo dizer é o seguinte: se o município é quem está gerindo aquele espaço, é o município que agora será proprietário. Se é o Estado será proprietário. Se é o gestor privado, será o gestor privado. Ou seja, passará a quem está gerindo o título de não só possuidor, mas agora passará a ser proprietário também. Então, no caso, se o município, nessas áreas não habitadas, ele que será o proprietário, o gestor será o proprietário daquelas áreas. E aquelas áreas não poderão, por exemplo, ser vendidas para outros bens privados ou até mesmo para outras pessoas, no caso. Eu entendo que não. Mas veja só, não existe vazio de poder. Alguém ocupa aquele espaço. Já diria Foucault, né? Não existe vazio de poder. Então, alguém está ocupando esse espaço e quem ocupa esse espaço será passado à propriedade como proposta dessa PEC. Doutor Alberto Moura, você que é um conhecedor da causa, como é que você vê esse clima em Brasília, no Senado Federal da República? Você acha que essa matéria ela tem condição de ser aprovada, de passar na Câmara Alta do nosso país? Como é que você vê esses bastidores da política e a clima, de fato, para essa aprovação diante de tanta polêmica, diante de tantas falas de pessoas reconhecidas nacionalmente, que tomaram conhecimento público desse fato e tem propagado isso através, principalmente, das questões das redes sociais? Eu estava até vendo, mozinho, me preparando para a entrevista, que 92% da população na consulta pública é contrária. Né? Então, assim, do ponto de vista político... É uma PEC impopular. É uma PEC extremamente popular. Ano de eleição municipal, você não faz propostas impopulares. Então, acho que do ponto de vista político... E o Flávio Bolsonaro, ele não é um cidadão que tem uma articulação política, por exemplo, como um Arthur Lira da vida, que é um articulador político nato. Né? Então, assim, eu acho que deve ficar parado ali no Senado, até pela impopularidade que isso tem. Mas eu acho que nós temos um longo caminho pela frente de tornarmos os espaços que já estão privados públicos. Que são muitos, diga-se de passagem. Recentemente, praia... Qual é o grande alvo hoje, pessoal, em Alagoas? São Miguel dos Milagres. Sim. Praia de São Miguel dos Milagres. Nosso paraíso. Todo mundo quer privatizar aquilo. Todo mundo quer privatizar a Praia de São Miguel. Os bugueiros foram que brigaram para que não fosse. Me recordo, a Folha de Alagoas fez uma extensa reportagem sobre esse caso. Me recordo. Então, a gente precisa entender que nós precisamos lutar todos os dias e nos organizarmos politicamente para permanecermos na luta política, muitas vezes utilizando instrumentos judiciários, mas o movimento político ele precisa estar à frente disso. Porque senão eles passam por cima da gente e vão privatizar da forma que querem, vão fazer os seus resorts para chamar de seus e vão lucrar da forma como bem aprovarem. É isso aí, assim, é uma matéria extremamente importante que tem que ser discutida no seio da nossa sociedade, até porque o acesso à praia, eu acredito muito particularmente que ainda é um pouco dos espaços de lazer da classe mais baixa, daquelas pessoas democrática, sem muito condição a acesso a
teatro, a cinema, uma cultura, aspas, mais rebuscada, enfim, a praia ainda é um grande acesso de lazer, onde a pessoa vem da parte alta de Maceió, pega o seu ônibus, traz sua caixinha com a sua cervejinha, com seus filhos ali, brinca nessa orla maravilhosa que nós temos em Maceió, no estado de Alagoas como um todo. Que bom seria que a praia fosse cada vez mais democrática e que esses espaços não sejam privatizados, como já vem acontecendo na prática, pela a sede, né, incansável, né, desses setores imobiliários, esses grandes resorts, ou seja, uma sanha que existe aqui em torno do estado de Alagoas e aqui tem visto terra próspera, né, para esse tipo, aspas, de privatização acontecer. Quero agradecer demais a participação do advogado, do professor Roberto Moura aqui conosco no Jornal da Manhã no dia de hoje, fazer um convite público para que ele possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão relevantes para a nossa sociedade, e deixa um espaço aberto para suas considerações finais, professor Roberto. Mozinho, se Natália, você, Nicole me chamando, vai que deixa claro com banana, se me chamar eu vou. Opa! Então assim, e como consideração final, eu faço convite a toda a população maceioense a retomarmos o debate sobre o plano diretor de Maceió. Importante lembrar que nosso plano diretor ele está defasadíssimo e a construção civil vem nadando de braçada com a ausência do plano diretor, com limites rígidos, principalmente na região de Paripoeira e adjacências. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, devemos também pensar nos apartheids sociais que o acesso à praia possui na cidade de Maceió, Alagoas, quando se trata de Ponta Verde. Segunda a sexta, um cenário belíssimo, parecemos que vivemos em Ibiza. Sábado, principalmente domingo, é zona de guerra. Helicóptero passando, são fuzis, são formas. Eu digo isso com muita propriedade porque faço dessa salão há mais de 10 anos. Ali era o espaço do Área Azuc. Então todo domingo, das 14 às 18, ali eu dançava Zuc com o pessoal e via a zona de guerra, uma vez ao mês. Então, assim, ainda permanece. Criança, adolescente sendo chicalhadas. Lembro do Zé Moura Rocha, nos anos 70, fazendo habeas corpus para adolescentes que eram presos para compulsoriamente fazer a limpeza dos espaços públicos. Então, o passado nosso ainda é um presente. E isso precisa ser muito modificado. Muito obrigado, Buzinho. Obrigado, Natália. Obrigado, Nicole. E estou sempre à disposição, sempre que vocês me chamarem. Mais uma vez, obrigado ao advogado, ao doutor Roberto Moura, obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, nosso querido Romisson nas redes sociais, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã.